Uma mãe chegou cansada do trabalho e viu que um de seus filhos havia feito um sanduíche sem limpar a bagunça depois. Ela foi ao quarto deles e viu todos fazendo o dever de casa. Todos, o Arthur, a Carla e o Tim, disseram que não foram eles. Mesmo assim, a mãe soube na hora quem estava mentindo. Quem você acha que é culpado? E como ela soube? Como tem manteiga no lado direito da faca, a pessoa que fez o sanduíche é canhota. E ela só tem um filho canhoto, o Tim. É outono e está frio lá fora. Você está em casa, tomando um chocolate quente e assistindo a um filme. Lá fora, 4 crianças vizinhas estão brincando. A Lilian, o Rafael, o Tom e o Marcos. De repente, exatamente quando você se vira, uma bola bate no vidro da janela e as crianças saem correndo. Você não sabe quem quebrou sua janela e ninguém confessou. Mais tarde, à noite, você recebe um bilhete da Lilian. Ela não queria dedurar os amigos, mas sua honestidade a impedia de ficar em silêncio. Então, ela escreveu um bilhete com uma dica. Nele estava escrito, só um. Dê mais uma olhadinha no bilhete. Quem será que fez aquilo? O Marcos sempre usa seu boné de lado, tapando um de seus olhos. A escrita só um indica que ele deve ser o culpado. Um rei estava em dúvida sobre qual de seus filhos deveria herdar o trono. Ele chamou todos eles e propôs um torneio inusitado. Os cavalos decidiriam. Haveria uma corrida de cavalos, e quem fosse o dono do cavalo que chegasse por último seria coroado como rei. Quando a corrida começou, claro, ninguém se mexeu. Eles ficaram assim por 3 noites e 3 dias, até a corrida ser adiada. Os filhos pensaram muito sobre como resolver esse problema. No dia seguinte, os 3 pularam para cima das costas de seus cavalos e correram o mais rápido que conseguiram. Mas o rei não tinha mudado as regras. Por que eles fizeram isso e qual foi a solução encontrada? Os filhos resolveram trocar os cavalos. Agora, cada um deles estava correndo rápido para fazer o cavalo do irmão chegar em primeiro lugar. Em plena luz do dia, você se vê preso na masmorra dos vilões mais famosos do mundo e precisa sair dali imediatamente. Atrás da primeira porta, o Coringa está à sua espera. A segunda porta vai levá-lo ao encontro do Fred, do jogo 5 Noites no Fred. Atrás da terceira porta, tem o monstro Demogorgon, da série Stranger Things. E aí, qual deles você vai encarar? Se eu fosse você, escolheria a segunda porta. O Fred não oferece perigo algum durante o dia, ele só acorda à noite. Todo o dinheiro do banco da cidade foi levado no meio da tarde e ninguém viu. A sala do cofre estava totalmente vazia, só havia um bilhete jogado no chão. Lá estava escrito 37738. A polícia deteve 3 dos criminosos mais conhecidos da cidade. A Belly, o Jonas e o Pablo, mas ainda não sabia qual deles era o culpado. Então, eles convidaram um detetive para decifrar o código do bilhete, e ele fez isso imediatamente. Será que você consegue adivinhar também? Se virar o papel de cabeça para baixo, os números se transformarão em um nome: Belly. A Ana viajou a trabalho para uma cidade vizinha e se hospedou em um hotel. Após um longo dia, ela estava relaxando, lendo um livro, quando ouviu uma batida na porta. Ela abriu, perguntando o que havia acontecido. O homem parado à porta pareceu confuso e disse: desculpa incomodar, pensei que era o meu quarto. E foi embora. A Ana não acreditou que aquilo tivesse sido apenas um engano e ligou para os seguranças, que prenderam o homem. Por que ela ficou tão desconfiada? O problema é que o cara bateu a porta. Se ele tivesse pensado mesmo que era o quarto dele, teria tentado abrir a porta com a sua chave. Um jovem camponês foi pego dentro do palácio do rei. O monarca ficou furioso e não queria deixá-lo impune. Ele adorava todos os tipos de charadas, então deu ao garoto uma chance de escapar.
Ele disse que o garoto poderia sair por qualquer uma das 3 portas e, se conseguisse ficar em segurança, estaria livre. Atrás da primeira porta havia leões que não comiam há 3 anos. Atrás da segunda havia 3 assassinos treinados. Atrás da terceira porta havia gás venenoso. O menino fez sua escolha e conseguiu sair de lá são e salvo. Qual porta ele escolheu? Ele passou pela primeira porta. Se os leões estavam há 3 anos sem comer, não conseguiriam sobreviver. Só havia pele e ossos lá. Uma jovem chamada Júlia tomou um chá envenenado e deixou um bilhete. Lá estava escrito: "Basta, não aguento mais viver assim. Estou partindo desta para melhor. Ninguém tem culpa." Porém, o policial achava que ela não havia tomado o chá intencionalmente. Ele acreditava que alguém havia tramado tudo e obrigado ela a fazer aquilo. Após uma análise cuidadosa, foi confirmado que o bilhete realmente havia sido escrito pela vítima. Mesmo assim, a polícia prendeu o culpado. Havia apenas 3 pessoas dentro da casa: o namorado da Júlia, o Ben, a irmã mais velha dela, a Kátia, e sua colega de laboratório, a Bia. De quem é a culpa? A primeira letra de cada frase juntas formam bem o nome do namorado da Júlia. Ele deve ter obrigado ela a escrever o bilhete para parecer suicídio, mas ela deixou uma pista para a polícia. Um homem caiu do 3º andar de um prédio. Ele não se machucou muito, mas perdeu a memória e não sabia contar o que havia acontecido. Uma testemunha o viu lavando as janelas e todos concluíram que só poderia ter sido um acidente. Porém, um detetive resolveu checar se era mesmo verdade. Ele foi até o 3º andar, abriu a janela e jogou uma moeda. Quando voltou, ele afirmou que o homem não tinha caído sozinho, ele havia sido empurrado. Como o detetive descobriu isso? O detetive abriu a janela. Isso significa que ela estava fechada. Se o homem tivesse caído acidentalmente, a janela estaria aberta. Você está preso em uma masmorra. Há 3 portas de saída, mas nenhuma delas parece segura. Atrás da primeira porta tem um guarda grandalhão e forte. Atrás da segunda há 3 cachorros grandes e famintos. E atrás da terceira há 2 engrenagens afiadas girando sem parar. Qual porta você deve escolher para sair de lá vivo? A terceira. As engrenagens estão bem acima do chão, então dá para rastejar debaixo delas. Você e seu amigo voltam para casa tarde da noite, quando todos já estão dormindo. Ninguém sabia que vocês estavam lá fora, e é bom que não saibam mesmo. Tem um código incompleto na porta. Seu amigo esqueceu totalmente o que deve digitar, mas se vocês não completarem a sequência em 10 segundos, o alarme vai disparar. Quais números estão faltando? A combinação é uma série de números de 2 dígitos: 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, os outros 6 dígitos são 1, 6, 1, 7, 1, 8, pois formam os números restantes: 16, 17 e 18. Jonas é pai solteiro de trigêmeas. Ele ficou até tarde no trabalho e recebeu uma ligação de um amigo que dizia ter visto uma de suas filhas em uma festa em outro bairro. Porém, o amigo não sabia dizer qual delas. Quando Jonas chegou em casa, perguntou às filhas qual delas havia ido à festa. A Ariela disse que passou a noite toda fazendo suas tarefas de escola. A Selena disse que estava na varanda lendo. E a Emília disse que estava jogando Uno. O Jonas soube na hora quem estava mentindo. Quem será? A Emília. Não dá pra jogar Uno sozinha, ela precisaria de outra pessoa pra fazer isso. Você está perdido em uma mata fechada, está anoitecendo e você precisa sair dali rápido, senão terá que passar a noite na floresta. Por sorte, você se vê em uma pequena cabana onde vive uma bruxa. Ela promete mostrar a saída dali se você resolver o enigma dela. Então aqui está. A mãe da Leia tem 3 filhas.
A mais velha se chama Ava. O nome da segunda é Eva. Qual é o nome da terceira? Leia, ué! Estamos falando da mãe dela. A Stephanie chegou em casa após um dia cansativo no trabalho. Ela estava doida para finalmente tomar seu sorvete preferido após um banho quente. Mas quando abriu o congelador, não tinha sorvete algum. Só podia ser um de seus filhos que o comeu. Ela os chamou e perguntou: quem comeu minha sobremesa? O Miguel disse: acabei de chegar e não comi nada ainda. A Nicole disse: não encostei um dedo no seu sorvete. E a caçula, Giane, disse: não fui eu. Stephanie soube na hora quem era o comilão. Quem será? Foi a Nicole. Ela sabia que sua mãe estava falando do sorvete, mas a Stephanie não tinha dito o nome da sobremesa. Oh, foi mal, hein?